Mateus 14, 22. Na medida que você for encontrando, se coloque de pé, por favor. Vamos ler o versículo 22, 23 e 24, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Pai, e sobre a Tua palavra nós nos colocamos nessa noite. Meu Deus, prepara o coração da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, a receber essa mensagem, Pai. Tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa nos assistindo, através do programa Mais Que Vencedor. Meu Deus, que a Tua bênção seja completa. Eu sei que a Tua palavra, ela não vai voltar sem antes cumprir o que foi determinado por Ti. Meu Deus, me faz pequeno, Senhor, nesse altar. Usa os meus lábios, a minha vida para a glória do Teu nome, Senhor. E como nós declaramos aqui, Senhor, nós iremos chegar, nós iremos alcançar tudo aquilo que o Senhor, Pai, um dia declarou sobre as nossas vidas. Senhor, eu repreendo agora todo espírito do medo, todo cansaço, meu Deus, tudo que tem paralisado a fé, Pai, do Teu povo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que as algemas, Senhor, venham cair por terra, as correntes sejam quebradas, arrebentadas agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, porque nós estamos livres, sim, livres para Te adorar, livres para bendizer o Teu nome, e livres para receber essa palavra que vai nos dar direção, Pai, para usufruirmos, Senhor, nessa terra, do melhor que o Senhor tem preparado para nós. Nós Te agradecemos no Teu santo nome, Jesus, amém, glória a Deus. Tome o seu lugar, e eu quero ministrar no teu coração essa mensagem, cujo tema é: você não vai parar. Aleluia. Você pode declarar para quem está do seu lado: você não vai parar. E essa palavra é uma palavra muito forte, porque na verdade não é uma pergunta, é uma declaração. Você não vai parar. Essa é a ordem do Senhor. E você já observou que as lutas que se levantam quase sempre têm o propósito de nos fazer parar. Quem aqui talvez já não passou por um problema familiar, profissional, financeiro, e pensou em desistir de tudo? Quem aqui já não passou por um problema no seu casamento e pensou em abandonar o seu casamento? Porque a nossa mente, ela vai querer sempre nos levar para o caminho mais curto. Ao invés de resolvermos os problemas, a nossa mente vai dizer para a gente, sabe o quê? Para, desista. Mas a voz do Espírito Santo nessa noite do Senhor, a voz de Jesus nos teus ouvidos para você vai ser: você não vai parar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você não vai parar, para a glória do Senhor. Você até pode ter motivos para parar. Você pode até ter motivos para desistir. Você pode até mesmo trazer na sua memória agora situações que vão dizer para você: para, não tem mais jeito. Mas o Senhor te trouxe nessa noite aqui para dizer para você: você não vai parar, porque quem te chama é o Senhor, quem te escolheu foi o Senhor, quem liberou a promessa sobre a tua vida foi o Deus Todo-Poderoso. Por isso você não vai parar, e você vai entender ao final dessa mensagem aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te colocar. O mundo que nós vivemos está o tempo todo gritando nos nossos ouvidos: pare, perca a sua fé, pare de orar, pare de buscar a face do Senhor. O mundo está o tempo todo dizendo para mim e para você desistirmos dos sonhos. O mundo está dizendo para mim e para você: pare de acreditar nessa palavra, pare de glorificar o nome do Senhor. Como eu disse, você pode estar enfrentando talvez algum momento difícil na sua vida, na sua caminhada.
Você está enfrentando talvez o pior momento da sua história. Mas eu quero dizer que pode ser o pior momento para você, mas é o momento ideal para o agir de Deus na sua vida e tudo mudar, e tudo ser transformado. Você pode estar passando por vendavais na sua vida, mas eu quero te dizer, o nosso Deus está no controle de tudo. A ordem vem dEle. A ordem vem dEle, amém? A ordem vem dEle para a minha vida e para a tua vida. Porque eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você essa palavra de ordem, esse choque de ordem, para você não desistir. Pastor, estou num deserto terrível. Mas como nós declaramos aqui através dessa canção, esse deserto só tem um motivo: servir de testemunho para te levantar. Aleluia, você crê nisso, irmão? Passa um filme na nossa mente, na nossa cabeça, da nossa história, de tudo que nós enfrentamos, e a gente pergunta assim: como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu suportei aquela ventania? Como é que eu suportei aquela tempestade? Como é que eu suportei aquele momento tão difícil? Aí você começa a entender que a todo momento a voz do Espírito Santo estava ali falando com você: não para não, prossiga, não desista não, prossiga, não para de orar, continue orando, não pare de guerrear nas regiões celestes. Olha, essa enfermidade não é para paralisar você, pelo contrário, é para você buscar mais a minha presença. Vamos olhar um pouco para essa história, gente, para esse contexto, aonde Jesus, ele está com seus discípulos, a multidão apertando. No versículo 13 do capítulo 14, acontece uma multiplicação milagrosa. 5 pães e 2 peixinhos alimentam milhares de pessoas. Os discípulos estão atônitos. Os discípulos estão assim: meu Deus, mas como é que pode ele ter feito isso tudo? Como é que ele pode ter feito esse milagre com 5 pães e 2 peixinhos? A multidão continuava com ele, ele alimenta a multidão. E os discípulos estavam assim questionando: meu Deus, quem é esse? Que autoridade é essa? Que poder que ele tem? Os discípulos desfrutaram um dos maiores milagres de multiplicação na palavra de Deus. Ele cura, multiplica, ele libera uma palavra, ele dá atenção para todo mundo, ele conversa com todo mundo. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus Todo-Poderoso que nós servimos. E quando nós olhamos no decorrer dos versículos, Jesus, um Senhor que restaura vidas, que restaura sonhos daqueles que estavam desacreditados pela sociedade. A multidão que acompanhava Jesus tinha muito curioso, mas a grande maioria que acompanhava Jesus eram pessoas que precisavam ter a sua vida restaurada, os seus sonhos restaurados. Eu creio que você entrou aqui nesse lugar porque você precisa de algo da parte do Senhor. E eu quero, como profeta de Deus sobre a tua vida nessa noite, dizer para você: Jesus continua restaurando sonhos, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua presente, amém, no meio do seu povo. Ele zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra, e pode ser que há muito tempo você não ouve Deus falar contigo, mas eu creio que através dessa palavra, você vai deixar de lado tudo aquilo que estava tentando trazer frustração na sua vida. Porque o fato de você estar de pé hoje aqui, não é mérito seu. É porque você entende que o Espírito Santo falou há tanto tempo nos seus ouvidos, e você entendeu que era tempo de você firmar os teus pés na casa do Senhor. E você entendeu que não era tempo de parar. Mas olha só que interessante. Deus tem um propósito na nossa vida, mas um dos maiores propósitos de Deus na nossa vida, sabe o que é? Fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Sabe por quê? Hebreus no capítulo 12, versículo 1 diz que nós somos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Pessoas que estão olhando para mim e para você, estão dizendo assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ter a fé desse menino, eu quero ter a fé dessa menina, eu quero buscar a Deus como eles buscam. Você está sendo testemunha para muitas pessoas. E o dia que alguém que se espelha em você vê você parar, ela vai desistir da caminhada com Deus. Ela vai desistir de sonhar. Por isso eu digo para você que está aqui nessa noite, muitas pessoas estão observando você,
E elas se alegram por te ver na presença de Deus. Muitos que estão aqui hoje olharam um dia para você e falou: eu quero assim, eu quero viver o que ele está vivendo. Eu quero essa presença, eu quero ser um instrumento de Deus como essa pessoa. Querendo você ser do altar, do louvor, de qualquer ministério, talvez até mesmo um visitante hoje aqui, tem pessoas olhando para você e dizendo assim: olha lá, ele está de pé ainda. Ele continua sonhando, ela continua sonhando. A nuvem de testemunha é muito grande, amado. Então, pelo amor de Deus, quando você pensar em abrir o teu coração para uma rede social, tome muito cuidado, porque tem muitas pessoas olhando para você. Vai rasgar o teu coração lá no teu quarto para Jesus. Não vai jogar nada na rede social, não vai jogar nada, porque as pessoas estão olhando para você. Vou desistir, minha vida não tem mais sentido. Acabou para mim. As pessoas estão olhando para você. As pessoas falam assim: meu Deus, por que ela está assim? Você sabia que às vezes sem a intenção, mas o propósito de Satanás através das redes sociais, querido, é disseminar o desânimo, o medo, o pavor. E quando você coloca uma palavra lá pesada, que vai contra os princípios que você crê, você está atingindo centenas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas. Pastor, eu não sou famoso não, eu boto lá mesmo, que se dane. Você não tem ideia de quantas pessoas você está atingindo. Você não tem ideia de quantas pessoas você está matando o sonho. E que um dia te viram numa fotografia de um culto, aonde o fogo, a glória desceu, aonde foi bênção demais, aonde você estava lá com a mão levantada naquela fotografia. E falou assim: meu Deus, Deus está restaurando a vida dele, eu creio que vai restaurar a minha também. Poxa, como é bom ver essa pessoa na presença do Senhor. Eu também quero buscar, eu também quero voltar para a presença do Senhor. Eu também quero voltar a ir para a igreja, eu também quero voltar a adorar o nome do Senhor. Aí você se contradiz no outro dia, postando coisas que não vão edificar. Pelo contrário, vai matar a fé de muitas pessoas. E nós somos responsáveis, diretos e indiretos, querido, por vidas e por almas. Se não for para edificar, querido, não publica. Se não for para restaurar, não publica. Se não for para trazer de volta o sonho e a esperança, já basta a mídia que está aí, muitas delas matando a fé das pessoas, roubando a alegria, trazendo o medo, o pavor, o pânico, trazendo, sabe, aquela mensagem de morte, tirando a esperança. Muitos não estão hoje aqui porque foram atingidos por essas pessoas que são rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, mas que a pessoa escolheu ficar em casa e deixar de vir para a casa do Senhor com medo de ser contaminado. Aqui nós tomamos todas as medidas, respeitamos o nosso próximo. E eu quero aproveitar aqui e deixar até mesmo um recado para os meus amigos pastores, responsáveis de igreja. Se tem alguém aqui, nós precisamos tomar todos os cuidados, tomar todas as medidas. Sabe por quê? Essa semana, conversando com uma pessoa, um amigo meu, que participa de uma igreja, de um ministério de mais aí de 80, de 100 pessoas. E ele disse: pastor, eu peguei coronavírus. E eu fiquei muito mal, fiquei em casa 20 dias. E depois eu descobri que a igreja teve que fechar porque todo mundo pegou coronavírus. Aí, como o pastor aqui é curioso, fui perguntar para ele, falei: meu querido, mas como é que estava a sua igreja? Todo mundo usando máscara, distanciamento, álcool em gel, aferição de temperatura. E ele me respondeu, para entristecer o meu coração: não, pastor, lá nós não estávamos usando máscara, lá nós não estávamos respeitando o distanciamento. Aquilo veio para o meu coração como uma tristeza, sabe? Triste, querido, por saber que a gente tem procurado fazer a nossa parte, porque nós estamos lidando com almas, com vidas, com pessoas. E a partir do momento que uma igreja para de se preocupar com vidas, com pessoas, e deixa de cumprir aquilo que é um decreto, aquilo que é a proteção para o próximo, nós estamos vendo a todo momento pessoas morrendo com esse vírus. E nós não podemos levar na brincadeira. E eu falei: pelo amor de Deus, filho, corre desse lugar. Pastor, mas está pregando a palavra de Deus, mas está indo contra os princípios da palavra do Senhor.
Do que adianta obedecer a lei de Deus e não obedecer a lei do homem? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu quero deixar esse recado aqui para os amigos e irmãos que estão nos assistindo. Se você faz parte de alguma igreja que não está cumprindo todo o protocolo, sai fora. Espera passar. Quando tudo passar e você for vacinado, volta. Mas sai fora, sabe por quê? Você está colocando em risco a sua vida, a vida da sua mãe que está em casa, a vida da sua avó, a vida da sua família, a vida do seu amigo que está no trabalho, que ele precisa trabalhar. É muita ignorância no nosso tempo, querido. É muita imprudência. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é séria. E ela precisa ser aplicada. Os tempos que estamos vivendo são difíceis. Queria eu poder falar para todo mundo agora, tirem a máscara. Queria eu, mas não posso. Porque nós precisamos nos preocupar com o próximo. Nós temos tomado todos os cuidados, querido. E quando alguém talvez chega a notícia dizendo que a pessoa pegou, é joelho no chão, é oração. Senhor, guarda, protege, livra os nossos. Aí vem os bonitão achando que são mais santos, gente. Falou que fechou a igreja porque todo mundo foi contaminado. E a gente não sabe quantas pessoas morreram. Pastor, mas da igreja ninguém morreu, tá? Mas e os familiares? E aquelas pessoas que pegaram dessa pessoa que estava nessa igreja, que foi para outro lugar, que passou para outro, para outro. Eu creio que isso tem entristecido muito o coração de Deus. Sabe por quê? A vida dessas pessoas está nas mãos dos irresponsáveis. Porque se eu tomo uma medida drástica como essa, a responsabilidade é minha. Eu vou dar conta dessa pessoa, porque eu fui imprudente. Onde está a cabeça desse líder? Onde está a cabeça desse pastor? Onde está a cabeça desse responsável? Nós precisamos parar para pensar isso e avaliar, irmãos. A vida está voltando ao normal, aos poucos, graças a Deus. Mas as atitudes não podem deixar os nossos posicionamentos, a nossa proteção. Nós não usamos máscara apenas para nos proteger, mas é para proteger o nosso próximo. Pare para avaliar um pouco isso. Tem gente que está passando por tempestade porque ele foi lá pegar o vento com a mão. Não adianta a gente orar pedindo proteção a Deus se eu não faço a minha parte. Estou no meio do tiroteio, andando de qualquer maneira. E tem muita gente morrendo por imprudência. Por imprudência. Mas graças a Deus que morreu no Senhor, mas não era o tempo dela morrer. Pastor, mas Deus está no controle da vida e da morte. Mas entenda algo, querido. Deus tem o controle da vida e da morte na palma das suas mãos. Os nossos dias contados, mas a gente pode antecipar a nossa morte. Tomando atitudes indevidas, se alimentando mal e por aí vai. Então nós precisamos ter a consciência, nosso culto é racional, amém, igreja? Nosso culto é racional. A minha oração é, Senhor, nos dê sabedoria nesses dias. Se acha que é fácil, que está com a igreja aberta num tempo como esse, como foi difícil para mim, para a liderança da igreja, até hoje tem sido a nossa preocupação, a nossa responsabilidade, porque estamos lidando com almas, com vidas, com pessoas. Então tudo que acontece na igreja, nós temos uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade com pessoas aqui. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus o tempo todo se preocupando com isso. A hora era avançada, ele multiplica os pães, os peixes, mata a fome do povo, mas chegou uma hora que ele falou assim: eu preciso levar os meus discípulos para um outro lugar. Eu preciso atravessar eles para uma cidade. Eu preciso mandar eles saírem logo. A hora está avançada, poderia ser ali 6 horas da tarde, começando a escurecer, e a multidão ali sedenta querendo ouvir Jesus. Jesus despede os discípulos, mas ele mesmo fica ali. E aos poucos vai se retirando para o monte. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ser prudentes. Nós queremos as bênçãos, nós queremos continuar buscando a Deus, mas com prudência. Então eu oro em nome de Jesus, querido. Porque eu não conheço esse pastor, mas se eu conhecer, eu vou procurar ele e vou ter uma conversa muito séria. Eu nem perguntei o nome, para ser bem sincero. Mas é aqui da nossa cidade, isso nos preocupa muito. Isso está contra os princípios do COPET, que é o Conselho de Pastores. A orientação é totalmente outra. Já reparou que tem gente que parece que ele é: estou blindado, estou guardado por Deus. Amém. Não tentarás o Senhor vosso Deus. É muito preocupante. Os nossos hospitais poderiam estar muito mais vazios. A nossa cidade poderia estar vivendo uma coisa totalmente diferente. Se fôssemos mais prudentes. Se as pessoas fossem mais responsáveis.
não irresponsáveis. Então nós vamos tomar todos os cuidados, até segunda ordem, cumprindo tudo aquilo que Deus tem nos colocado. Eu creio que vai passar, amém? Você crê que vai passar? Está passando já, não é verdade? Não se alimente por aquilo que a televisão está passando para você. Sai fora. Eu postei até no status ontem, hoje no meu status lá. Sai fora, porque a televisão ela traz para a gente aquilo que eles querem. E mata a nossa fé, porque é o que entra nos nossos ouvidos que vai para o nosso coração. Então faz um propósito nessa semana, faz um jejum, faz o seguinte, você pode, tem condições lá de assistir algo que vai te edificar, bota lá no YouTube, assiste uma palavra lá, bota lá no canal da igreja, bota lá tem louvor, tem testemunho, tem os nossos trabalhos sociais, algo que vai edificar a sua fé, algo que vai te fortalecer. Então, amado, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? A sua palavra continua sendo poderosa, você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu creio no poder da palavra de Deus, que ela é restauradora. Eu creio no poder da palavra de Deus, que a palavra de Deus cura. Então o que Jesus está dizendo para você hoje é, através daquilo que você tem enfrentado, o nome dele será exaltado. Através daquilo que você tem suportado nesses dias, o nome do Senhor será glorificado. Você não vai parar. Quem aqui está disposto a continuar a avançar? Quem aqui está disposto a continuar crendo? Você não vai parar nesses dias, porque tem muitos olhando para você, tem muitos voltando a sonhar através da sua vida, do que você vai viver ou está vivendo nesses dias. Deixa eu trazer para você aqui algumas direções rápidas. Você não vai parar, sabe por quê? Porque foi Jesus que te chamou para entrar nesse barco. Foi Jesus que te chamou para entrar nesse barco. Foi Jesus que permitiu você ainda estar vivo nesses dias. Foi Jesus que está te mantendo de pé ainda. E lá em João, no capítulo 15, versículo 16, diz que foi o Senhor que te escolheu e te chamou para que você possa dar frutos. Quantos aqui querem dar frutos no Senhor? Levanta a sua mão para a glória de Deus. Você quer frutificar no Senhor, querido? Entenda que foi Jesus que te chamou para passar pelo que você está passando hoje. Por esse momento, por essas indecisões. Porque hoje você pode estar bem e amanhã você vai acordar com um grande problema para resolver. Mas entenda, assim como os discípulos, Jesus fala assim, vai para o barco, filho. Vai para o barco, filhinhos. Vai, atravessa para o outro lado. Eu vou orar e depois a gente se vê lá do outro lado. Jesus chama os discípulos para entrar no barco. 1 Tessalonicenses 5:24 diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chamou, você está dentro do barco. Quem está dentro do barco aqui? Vamos entrar dentro desse barco aí se você não tiver. Você está dentro desse barco, foi Jesus que te chamou. O barco representa a nossa vida hoje. Representa aquilo que nós estamos passando na nossa atualidade agora. Na sua casa, talvez um problema tão pequenininho, mas que tem se agigantado de uma maneira tão grande. Uma situação tão pequena, fácil de resolver, mas que tem se transformado num monstro na sua vida. Então você não vai parar, porque foi Jesus que te chamou para entrar no barco. Olha o versículo 22 na sua Bíblia aí, por favor, me acompanha aí. Logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Jesus trouxe pessoas aqui porque ele quer pegar essas pessoas e ajudar ela a atravessar, a chegar do outro lado, a resolver um problema que você, talvez aos teus olhos está impossível, mas ele quer hoje te levar para o outro lado. E você não veio aqui apenas como visitante, você não veio aqui porque você é membro da igreja, você participa de ministério, é porque Deus tem coisas grandiosas para falar com você hoje. Ele quer te ajudar a chegar onde você um dia sonhou. Aonde você quer chegar? Qual é o sonho que tem tido no teu coração? De tristeza? De insegurança? Eu quero ser bem próspero financeiramente, eu quero prosperar, eu quero ser bem, eu vou trabalhar a minha vida e vou ganhar não sei o quê. De tudo que você vai ganhar longe da presença do Senhor, não vai servir para nada. Você está recebendo aqui hoje as chaves para você viver a plenitude da bênção, no completo que Deus preparou para você.
Deus te deu um gostinho, talvez, no decorrer da sua vida aí, mas Ele tem algo muito maior para liberar sobre a tua vida. Porque quando Ele chama alguém para entrar no barco, quando Ele convida alguém, e eu creio que o convite do Senhor não foi apenas hoje, mas foi desde quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Ele já tinha um plano original para a sua vida, mas pode ser que você esteja se encontrando num lugar totalmente fora da vontade de Deus, do que Ele tinha para você hoje. Mas ainda dá tempo de você voltar ao centro da vontade de Deus e entender que foi Ele que te chamou, foi Ele que te convidou, foi Ele que te escolheu, e te escolheu, sabe para quê? Para dar frutos, para a glória de Deus. Você não vai parar para a glória do Senhor, porque você vai conseguir chegar do outro lado, você vai conseguir passar para o outro lado, não é isso que o versículo diz que nós lemos? E eu tenho uma palavra de Josué, quando o Senhor chama Josué, no capítulo 1, versículo 9, essa palavra é para você. Você pode dar um glória a Deus aí? Cutuca o irmão do seu lado e fala assim: essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Você não vai parar, porque o Senhor está dizendo para você nessa noite: ser forte e corajoso e não temas. Seja forte, igreja, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar, seja forte. Seja forte e corajoso. Já pensou se ouvir uma palavra dessa, Marcelo? Seja forte e corajoso, Deus é contigo, Marcelo. Você vai conseguir chegar do outro lado, você vai conseguir alcançar o que Deus tem colocado no teu coração. Você vai conseguir em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração. Muitos de nós às vezes ouvimos a palavra do Senhor e não demos importância da forma que Ele está falando, e o peso, o poder dessa palavra sobre as nossas vidas. Ele chega para Josué, Josué não queria, ele fala assim: Josué, vem cá, filho, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Entenda que essa atitude é minha, não é de Deus. Mas quando você ouve uma palavra motivadora dessa: seja forte, corajoso, não temas, porque eu, o Senhor, te farei herdar, eu, o Senhor, te farei conquistar. Não te espantes, porque eu sou contigo. Eu acho que a maior certeza que muitos que entraram aqui hoje precisam ter no seu coração é saber que o Senhor é contigo. Você não entendeu? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Por onde quer que você andar, olha que coisa tremenda, querido. Você está no trabalho, Deus está contigo. Não é isso, Diácono Marcelo? Você está em casa passando um problema, filho com febre, não é isso? Dói, melhor doer na gente do que doer no filho. E a gente vê lá as crianças às vezes com febre, chorando, enjoadinha. E a gente fala: Senhor, e Ele está dando a certeza: eu estou contigo, filho. Você está passando pelo vale da sombra da morte, e o Senhor está dizendo: eu estou contigo, filho, não temas. Você está passando por um problema difícil no seu casamento, e Deus está dizendo: filho, filha, eu sou contigo, não temas. Sabe por que tem muita gente que não consegue receber a resposta de oração? Receber a resposta de Deus, sabe por quê? São apavorados. Querem resolver antes de Deus. Deus já tem o escape, Deus já tem o livramento, mas a pessoa está tentando resolver com a força do seu braço, com as suas mãos. Em nenhum momento você vê Josué atropelando. Pelo contrário, Josué, todas as guerras que ele enfrentou. Para derrubar as muralhas de Jericó? Senhor, qual a direção que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor diz para ele assim: Josué, pega os levitas, pega o povo, dá uma volta por dia. No último dia, dá 7 voltas. Isso durante 7 dias. Sim, Senhor. Vai lá. Uma volta num dia, parou, descansou. No outro dia, outra volta. No último dia, 7 voltas. Josué, outra ordem. No final da 7ª volta do último dia, fala para o povo gritar.
Fala para o povo glorificar o meu nome. Fala para o povo exaltar o meu nome. E no último dia o povo para diante do muro, gente. Oh meu Deus, o povo está ali marchando. Eles rodaram aqueles 7 dias, deram aquelas voltas. E no último dia eles deram o brado de vitória. Eles declararam sobre aquela muralha, sobre aquele povo que estava ali, que maior é o Senhor. Eles declararam: muralhas vão ao chão. E o que acontece? Aquelas muralhas entram no chão, entram terra abaixo, aqueles muros caem. A cidade de Jericó é conquistada pelo povo de Deus. Entenda que Deus está falando com pessoas aqui: as muralhas irão cair. Apenas adore o nome do Senhor, apenas exalte o nome do Senhor. E eu vou dar um tempinho para você glorificar a Deus aí do teu lugar, abrir a tua boca, exaltar o nome dEle. Eu vou dar um tempo para você engrandecer o nome do Senhor. Você não vai parar. Abre essa tua boca e começa a glorificar a Deus, irmão. Abra a tua boca em casa e comece a exaltar o Senhor em nome de Jesus. Pode glorificar, irmão. A esposa está perto, glorifica a Deus. Aproveita que você está de máscara ainda. Dá glória a Deus e aleluia aí. Deus está cuidando, Deus está contigo. Não temas o que você está passando. Ele está dizendo aqui para pessoas: eu estou contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Oh, te adoramos, Jesus, te exaltamos, Senhor, nessa noite. Te engrandecemos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não vai parar. Deus é contigo nessa caminhada. Você não vai parar, porque você vai passar para o outro lado. Agora, até chegar do outro lado, você vai enfrentar ventos contrários. E aí que está. Que tipo de vento você pode enfrentar até chegar do outro lado? Tem pessoas que entraram aqui enfrentando o vento contrário da palavra de maldição, da maldição hereditária. O vento contrário é aquele vizinho que te persegue já há anos. É aquela mulher que só fala mal de você. É aquela família que te rejeita. É aquele ambiente que você vive, que é um ambiente pesado. Para chegar do outro lado, tem que enfrentar o vento contrário. E é aqui que muitas pessoas param. Elas estão a um passo de entrar na terra prometida, a um passo de viver as bênçãos, um passo para chegar do outro lado. Vêm as palavras contrárias, vêm os acontecimentos inesperados, que você achou que ia chegar fácil, mas começou a soprar o vento. Você olhou para um lado, olhou para o outro, não viu esperança. O barco, a sua vida começou a se movimentar, começou a ficar agitada. E de repente um problema que você jamais pensou, família abençoada, filhos abençoados, daqui a pouco vem um pensamento de separação. Vida financeira estruturada, daqui a pouco vem um desemprego, e agora? Vida firmada em Jesus, daqui a pouco vem uma namorada, aí você cai com ela no adultério, você fala assim: e agora? Você estava a um passo de chegar do outro lado. O vento contrário começou a soprar na sua vida. Que tipo de vento contrário você tem enfrentado hoje? Alguns que entraram aqui estão enfrentando o vento da desobediência. Só estão passando pelo que estão passando por causa da desobediência, por estar fora do centro da vontade de Deus. Outros estão enfrentando aqui o vento contrário de Satanás. Porque se você pegar a história de Jó, uma das primeiras coisas quando o Senhor deu ordem para Satanás tocar na vida de Jó, porque Deus falou assim: ele não vai deixar de me adorar, ele vai chegar do outro lado. E uma das primeiras coisas que acontece, sabe o que aconteceu? Os filhos estavam reunidos fazendo festa, veio um vento e destrói aquela casa, matando os 10 filhos de Jó. Pode ser que você esteja enfrentando o vento de Satanás. Nada dá certo, tudo que faz dá errado, tudo que fala não acontece. Busca. Mas eu quero dizer para você, esse vento vai passar. Eu quero dizer para você, não abandone o barco, não pare de buscar. Em nome de Jesus, essa tempestade vai embora.
Pastor, eu estou enfrentando um vento na minha vida. O cristão gosta muito de falar isso, né? Estou passando pelo vento. Que tipo de vento você está enfrentando aqui? Tem vento que você vai lá, pega com a mão e vive aquilo dali porque você está segurando esse vento. Agora tem vento que você está passando por causa da desobediência, tem vento que você está passando porque Deus está permitindo você passar. Quantos ventos você já passou na sua vida? E Deus está fazendo você chegar do outro lado, preparando você para chegar do outro lado. Quantos ventos? Quantas vezes você já esteve no hospital? Quantas vezes você já esteve aí à beira da morte? Quantas vezes você já esteve em prantos, em lágrimas, chorando, querendo desistir de tudo? Eu quero te dizer que essa tempestade, ela vai embora no nome de Jesus. Mas entenda algo aqui, igreja. É necessário passar pela tempestade. Não estamos isentos. Não estamos isentos da tempestade. Ela é necessária para mim e para você. Sabe por quê? Porque ela vai gerar experiência. O nosso papel, a nossa posição é não abandonar o barco. E eu creio que você veio hoje aqui, nesse dia que o Senhor preparou, para a casa dele, para a igreja, buscar, adorar. Isso já significa que você não quer abandonar o barco. E o Senhor está dizendo, filho, você não vai parar. Filha, não é hora de você parar, não é hora de você desistir. Pode acontecer o que for nesse mundo. Eu estou no controle de tudo. Foi eu que pedi você para passar para o outro lado. A cabeça dos discípulos, gente. Dudu, a cabeça dos discípulos atravessando o outro lado, mas foi Jesus que mandou. Foi Jesus que falou e passando, o barco balançando, quase vindo a pique, eles quase morrendo afogados. Alguns não sabiam nadar, outros estavam ali, eu vou tentar me salvar. Alguns talvez estavam na ponta do barco pensando assim, eu vou pular, é agora. E o outro segurando, não vai não. Se for para morrer, nós vamos morrer todo mundo junto aqui. Porque na hora do desespero, cada um quer salvar-se a si mesmo. E eles estavam lá enfrentando aquela tempestade, o barco balançando, a água batendo na cara, vento soprando. E eles falaram, foi Jesus que pediu a gente para atravessar. Cadê ele? Jesus! Talvez ele gritou, Jesus! Talvez eles gritaram, Deus, nos ajuda, não queremos morrer. Não nos abandone, o barco balançando. Entenda que vai ter momento na tempestade que você vai clamar por Jesus e parece que ele não vai estar ali junto contigo. E parece que você não vai ouvir resposta. Mas entenda, você nunca estará sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Os dias bons e os dias ruins. O vento contrário vai vir. Mas ele vai vir para nos fazer entender que tem alguém no controle de tudo. Vai soprar, vai balançar, parece que não vai dar certo, parece que não vai ter como continuar, parece que não vai ter como prosseguir, mas espera só um pouquinho. Fala assim para quem está perto de você, espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Você está muito perto, você está a um passo de chegar do outro lado. Você está a um passo de conquistar aquilo que um dia você sempre sonhou. Quem aqui crê nessa palavra, querido? Toma posse sobre a tua vida. Tem pessoas que entraram aqui que estão a um passo. Pediram, Deus, fala comigo, me dá uma resposta. Deus já está te respondendo. Ele já está dizendo para você que, eis que te digo, não pare. Quer uma profecia melhor que essa, irmão? Não pare. Eis que te digo, não pare. Você vai chegar do outro lado. Eita glória. Aleluia. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te convidou foi o Senhor. Saia desse vento da desobediência. Para pensar se Satanás foi diante do Senhor agora. E falar de você. Falar assim, ele só te serve porque ele tem tudo. Para se colocar só um pouquinho no lugar de Jó. O que você faria? Se houvesse uma ordem de Deus, pode ir lá. Ele não vai deixar de me adorar. Você está entendendo? Deus quer provar a fé de muitas pessoas aqui nessa noite. Deus quer fazer você entender que essa tempestade, esse vento, sabe, isso que você está sentindo agora, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um propósito que é sempre voltar os nossos olhos para Deus. Você não vai parar, sabe por quê?
Jesus virá te socorrer. Não tenha medo. Olha o versículo 25, por favor. Na quarta vigília da noite, isso era por volta de 3 horas da manhã, por volta ali de 6 horas da madrugada, na quarta vigília, foi Jesus ter com eles, fazendo o quê? Andando sobre as águas. Você está no meio de uma tempestade, o barco está balançando. Pensa comigo, Wallace. De madrugada, aí de repente você vê alguém andando assim. Ah, não, desculpa, gente. Não foi o hino do Flamengo que ele cantou. O Flamengo perdeu, né? Mas Jesus está lá. Solta o cabo, dá não. Dá não. Jesus está lá, gente, está a tempestade. Jesus está andando sobre as águas. E o desespero naqueles homens. Um monte de homens desesperados, gente. Um monte de homem com medo, Dudu. Nós vamos morrer, acabou a nossa vida. Eles tinham acabado de viver o milagre da multiplicação. E está Jesus vindo lá sobre as águas. De repente, o primeiro que viu aquela imagem falou, o quê? A água batendo, balançando. Falou, o que é aquilo ali, gente? É um fantasma. Chamaram Jesus de fantasma. Porque é assim que acontece com muitos quando estão enfrentando uma tempestade. Eles não conseguem discernir que aquilo que um dia eles buscaram, que o barco que eles entraram, que o lugar que eles estão, foi Jesus que levou até ali. Então tudo que está acontecendo tem um propósito. Jesus aparece para aqueles homens e é claro que talvez você iria gritar, é um fantasma. Não é comum o homem andar sobre as águas. E vem Jesus. Jesus tinha acabado de orar. Está vindo um monte. Jesus falou assim, vou lá encontrar aqueles medrosos. Deixa eu soprar um vento. Gente, eu fico imaginando, o poder de Jesus era tão grande, Jesus devia estar indo de encontro com eles, o mar estava tranquilinho. Jesus ia ter falado assim, eu vou dar só um sustinho aí, vamos ver se a fé desses homens estão firmada. Vamos. Soprou sobre as águas. Daqui a pouco, tempestade levantando, agora vou dar um ventinho. Soprou um ventinho, ventando na cara deles. Aí Jesus começa a ouvir eles gritando. Jesus estava ali por perto, irmão. Se ele tem poder para acalmar a tempestade, ele tem poder para soprar sobre a tempestade também. Soprar uma tempestade também. Você tem fé que Jesus é poderoso para isso? Se ele mandou acalmar o vento, acalmar a tempestade, as águas, foi o mesmo que tinha poder para soprar aquela tempestade, para despertar aqueles homens. Então tem tempestade na nossa vida que o Senhor falou assim, eu vou soprar só para ver a fé dele. Eu vou soprar na vida financeira. Eu vou soprar na casa dele uma enfermidadezinha, para ver se ele vai continuar me adorando, para ver se ele vai continuar me buscando. Eu vou soprar na vida dele, na vida sentimental dele, eu vou soprar. Vou deixar ele sozinho alguns anos para ver se ele vai continuar me buscando, se ele vai continuar acreditando, se ela vai continuar crendo na promessa. É assim que Jesus faz. Repita comigo assim, Jesus, mais alto, Jesus tem o controle de tudo. De tudo. De tudo mesmo. Só para a gente entender e aprender aqui. Então é o mesmo que sopra a tempestade, é o mesmo que acalma a tempestade, é o mesmo que nos coloca em algumas situações inesperadas, mas é o mesmo também que fala assim, eu vou te levar para o outro lado. Eu vou fazer você chegar do outro lado. Então eu quero declarar sobre a tua vida que Jesus já está vindo te socorrer. Que Jesus já está chegando aí para te livrar dessa situação que você está passando. Esse medo, essa vontade de desistir, o vento está soprando. Tem um Todo-Poderoso que vai te socorrer nessa noite, que vai te pegar pela tua mão direita e vai te dizer, não temas, porque eu sou contigo. Ele é contigo e você não vai parar. Exalte o nome dele. Não vamos parar, Jesus. Vamos viver uma experiência poderosa com ele. Um dos discípulos falou assim, é um fantasma. E o outro falou assim, será que é? Aí teve um corajoso que foi e começou a conversar com o fantasma. Teve um corajoso que começou a falar com esse tal de fantasma. Mas Jesus disse para eles assim, tende bom ânimo. No versículo 27, sou eu, não temas. Aí vem um abusado, gente.
Tal de Pedro foi um discípulo abusado. E ele responde: se és tu, Senhor, se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eles não estavam acreditando que era Jesus. Hoje você está aqui, que Jesus está falando contigo, Jesus está te dando a direção e você não está talvez acreditando. Não está acreditando não, mas ele fala, você não está acreditando não, Pedro. Faz o seguinte então. Você quer vir aqui para saber se sou eu mesmo? A água batendo no rosto, escuro, ouvindo uma voz. Jesus falou assim para ele no versículo 28. Vem. Andava com Jesus, tomava um café com Jesus, almoçava, jantava, via milagres, sinais, maravilhas, conhecia a voz de Jesus. Mas na hora da tempestade, Jesus falou assim, sou eu, não temas. O quê? A mesma voz, gente. Duvidaram. Entenda nessa noite, você que entrou aqui, Jesus tem falado com você e muito nesse lugar. Durante essa semana que passou, Ele falou muito com você. Mas o grande problema é que você focou na tempestade. O grande problema é que você esqueceu o tom de voz do Espírito Santo que fala com você todos os dias. O grande problema é que você está focando mais naquilo que você está enfrentando. Minha luta, meu problema, vou desistir, não dá, meu marido, meu filho, minha esposa, minha vida, minha casa, e para lá, e para lá. Você está deixando de ouvir a voz do Senhor. Quem te convidou, fica tranquilo, Ele quer te levar, mas você tem que deixar. É igual uma criança que você quer conduzir ela para algum lugar. Não quero. Tem gente assim hoje. Jesus está falando, filho, eu quero te conduzir. Mas eu não vou te forçar a fazer você chegar do outro lado. Eu tenho um grande bênção para você ali. Essa tempestade é necessária na sua vida. Você só precisa entender o meu tempo. O meu tempo, o que eu estou fazendo. Talvez você não vá entender agora, mas apenas obedeça, apenas esteja debaixo da minha palavra. Apenas entregue a sua vida hoje para mim. Abra o seu coração. Apenas entenda que o que eu preparei para o ano de 2021, você não tem noção, você não tem ideia, até o dia 31 de dezembro que você vai viver. Mas para você viver, filho, vem. E o corajoso do Pedro foi. Deve ter botado o pé, desconfiado, mas ele foi, começou a andar sobre as águas. Aí o texto diz que de repente veio o quê? A força do vento. Até para você viver o sobrenatural, você vai enfrentar os intempéries da vida. Tem gente que está, querido, pisa na água, volta. Aí daqui a pouco está lá, andando sobre as águas, aí sente o vento. Aquilo significa que Pedro começou a olhar ao seu redor, começou a observar aquele vento, começou a observar aquela tempestade e tirou o foco de quem? De Jesus. Ele parou de olhar para Jesus. Você que entrou aqui hoje, você que parou de olhar para Jesus. Essa palavra é para você, você não pode parar. Quando Jesus fala assim, vem, Ele chama com um propósito. E por causa o quê? Do vento, teve medo. Talvez nos nossos dias atuais, por causa do coronavírus, tiveram medo e começaram a afogar, submergir. Começaram a ficar apavorados, começaram a achar que Deus não estava mais no controle das coisas, começaram a abandonar sua fé, começaram a deixar de criar raiz na casa do Senhor, começaram a deixar de orar, começaram a deixar de jejuar, começaram a deixar, de acreditar no poder da palavra de Deus. Eu creio nessa noite que Deus te trouxe aqui, porque você veio para cá com um propósito. Jesus está dizendo para pessoas assim, vem. Você vai sentir o vento, você vai sentir a tempestade, mas não pare, continue. Interessante que quando Pedro ele começa a submergir, que diz o texto, ele grita, salva-me, Senhor! Porque ele achou que iria morrer afogado. E quem está morrendo afogado, fica desesperado. Me ajuda, Senhor, me salva! Jesus mais uma vez fala assim, homem de pouca fé. Eu não sei quantos passos Pedro deu naquela água, gente. Mas vou falar um negócio para vocês. No primeiro, no segundo, meu irmão. Quê?
já estufava o peito: Jesus, tu és o Todo-Poderoso, o grande, o Príncipe da Paz, o grande eu sou, a resplandecente estrela da manhã. Amado, já ia adorando o nome do Senhor. Mas Pedro começou a andar, a olhar para Jesus, ele começou a sentir o vento. Situações estavam ao seu redor acontecendo. E é assim que acontece na nossa vida. Deus te traz para um lugar como esse, fala com você, te direciona, mas amanhã você começa a se preocupar com o que está ao redor. Você começa a se preocupar com o que as pessoas estão dizendo. O Salmo de número 34, versículo 19, diz assim: o justo passa por muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. Quantos creem que nessa semana tem livramento para você? Quantos creem nessa noite que tem livramento de Deus para a sua vida? Entenda, querido, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel, porque o justo vai passar por muitas dificuldades. Pastor, que Bíblia é essa? Meu Deus, eu pensei que era só glória a Deus, aleluia, só vitória, 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 vitória. Eu achei que nunca ia passar problema com Jesus. Salmo 39, 19, está aí na sua Bíblia também. O justo passa por muitas dificuldades, muitos problemas, mas ele entende que o Senhor os livra de todas. Deus tem te livrado de muita coisa que você não tem nem visto. Ele te convidou para entrar no barco, fica tranquilo, ele vai te levar até o outro lado. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, para algumas pessoas que entraram aqui cansadas, sobrecarregadas, desacreditadas, para algumas pessoas que chegaram aqui, talvez que nunca tiveram uma experiência com Jesus, mas está percebendo o quanto o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração aí. E ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio para você nessa noite. Tem uma paz que você tem procurado há anos na sua vida, que você só vai encontrar em Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Salmo 46, versículo 1. Jesus virá te socorrer, não tenha medo. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às lutas. Não importe a luta que você está enfrentando hoje ou vai enfrentar amanhã, mês que vem, durante esse ano, entenda que o Senhor é o socorro bem presente para você. Busque sempre a resposta no Senhor, busque sempre o socorro no Senhor. E por último, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína ou aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Tem refúgio para você nessa noite. Você vai chegar do outro lado. Fala para quem está perto de você, você vai chegar do outro lado. Diz assim agora para essa pessoa: você não vai parar. Para não. Você está a um passo de chegar do outro lado. A história continua dizendo que Jesus então questiona a fé, pergunta por que eles estavam duvidando, mas no versículo de número 32, subiu Jesus, ou melhor, voltou Pedro e subiu Jesus para o barco e cessou o vento. Jesus desafia aqueles homens, sopra uma tempestade, eles entram em desespero, ele vem andando sobre as águas, um desconfia, duvida, ele fala: vem cá então. Ele vai, mas ele começa a duvidar de novo, afoga. Jesus pega na mão dele. Jesus não carregou Pedro no colo até o barco, não. Ele falou assim: vem cá, você está sem fé nenhuma, você precisa andar mais comigo, você precisa me conhecer mais, vamos voltar para o barco. E eles voltaram andando sobre as águas. E o texto diz então que quando Jesus entra no barco, cessa o vento. Jesus te chama para entrar no barco, não vai, no meio do caminho enfrenta uma tempestade, ele aparece, cessa a tempestade e agora ele entra no barco. Eu quero que você entenda nessa noite que o barco que é a nossa vida, que Jesus nos chamou, pode ser que muitas pessoas que entraram aqui estão passando por situações
por não deixar Jesus entrar no seu barco, entrar na sua vida, entrar na sua história, mudar a sua história. Mas Ele te trouxe aqui hoje, está te colocando diante dessa situação. Quem decide é você, lembra sempre disso. Tempestades vão existir, problemas vão existir, dificuldades vão existir, mas você tem uma escolha: passar por elas com Cristo ou passar por elas longe de Cristo. Passar por elas sabendo que o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu escudo, Ele é o socorro bem presente na sua vida, ou passar por elas tentando resolver com a força do seu braço. No versículo 33, para a gente encerrar, diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus.